O Avivamento da Rua Azusa, capítulo 6. O significado mais profundo do Pentecostes. O mundo é um campo, a verdadeira igreja é o tesouro. Como um núcleo em uma concha, mas a grande igreja titular, o corpo eclesiástico em cada geração, também é como um campo no qual a verdadeira igreja espiritual, a igreja viva, como um tesouro, está escondida. No entanto, mesmo que isso seja verdade, a igreja espiritual está longe de ser o tesouro da vida e poder divinos originalmente planejados e providos no propósito de Deus. Desde que a igreja inicial se separou da pureza e vida do Novo Testamento, ela agiu como uma errante, a qual caiu do ápice dos dias apostólicos, muito embora destinada a retornar e, ainda assim, entrar para a bênção completa da casa do Pai. Eu me refiro ao verdadeiro e espiritual corpo de Cristo. Ele é um filho pródigo, que se afastou da casa do Pai, mas que desde a reforma voltou gradualmente. Quase 5 séculos se passaram agora desde a reforma. O caminho de volta foi tortuoso e longo, com vários becos sombrios, assim como vários cumes gloriosos, mas de forma constante e implacável, o poderoso Espírito de Deus esteve seguindo em frente, renovando aquele que estava perdido, organizando as coisas em direção à grande revelação profética do corpo de Cristo, em unidade e completude. Um corpo completamente maduro, à medida da estatura completa de Cristo, Efésios 4:13b. Amados, a não ser que possamos compreender isso, não seremos capazes de seguir em frente com Deus e entender os diferentes estágios, experiências e variados padrões e operações na história da igreja durante essa dispensação. É por isso que a maioria dos cristãos falhou em seguir com Deus e aceitar os seus desdobramentos cumulativos na renovação da revelação, luz e experiência, os quais uma vez foram perdidos, mas que agora são restaurados para a verdadeira igreja. Se você não percebe isso por completo, ou se isso parece definir da sua ideia atual das coisas, pense comigo. Antes que eu termine, acredito que você compreenderá. Se sim, isso pode muito bem transformar sua vida, provendo uma orientação nova e vital para suas orações e ministérios. O coração de nossos problemas. A alma humana é muito preguiçosa em relação a Deus e nenhuma geração parece ter sido capaz de ir muito longe no caminho de volta para Deus e seu padrão do qual a igreja antiga caiu. É um fato que o erro ou a compreensão humanos constantemente se satisfazem com apenas uma parte em vez do todo. Mas a verdade é que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço total para retornar inteiramente ao padrão de Deus e pertencerem a Ele por completo. A igreja inicial saiu do cenáculo revigorada em seu primeiro amor, Apocalipse 2:4b, batizada com o Espírito Santo, preenchida com Deus, possuindo a graça e os dons do Espírito e com 100% de consagração por Deus. Esse foi o segredo de seu poder. Ela era toda por Deus e Deus era tudo para ela. Esse princípio se aplicará em todas as eras, tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. Nenhum sacrifício no altar significa nenhum fogo. O fogo de Deus jamais desce sobre um altar vazio. Quanto maior o sacrifício, mais fogo. Quando o filho pródigo volta para casa e a igreja se torna novamente 100% por Deus, temos o mesmo poder, a mesma vida e a mesma perseguição do mundo. O motivo pelo qual temos uma perseguição tão diminuta hoje é porque o Espírito não consegue forçar as afirmações do lar de Deus sobre o mundo através de nós. Quando isso ocorre, as pessoas devem se render ou lutar. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Deus nunca muda. Nós mudamos. Não estamos esperando por Deus, Deus está esperando por nós. O Espírito Santo é provido, ainda estamos na dispensação aberta do dia do Pentecostes, mas Deus só consegue atuar quando estamos dispostos, rendidos e obedientes. Nós atamos as mãos de Deus. A história da igreja sempre foi a mesma. Cada grupo que surgiu em conformidade com a renovação tomou o mesmo curso. Essa é a natureza humana e caída. É uma falha humana, não divina. Quando tudo se resseca e morre, nós chamamos a Deus. Apenas isso torna possível a vinda de Deus.
Ele deve ter algum lugar para colocar o seu espírito e apenas recipientes vazios podem ser preenchidos. Quando estamos cheios de nossas próprias vontades e nos achamos ricos e cheios de bens, ver Apocalipse 3,17, Deus não pode nos oferecer nada. Para a alma faminta, todo amargo é doce. Provérbios 27, 7b. As migalhas tinham um bom gosto para a mulher cananeia, mas as crianças bem alimentadas detestam até mesmo guloseimas, ver Mateus 15, 21 a 28. Elas jogam a comida pela mesa umas nas outras, assim como os filhos de Israel. Elas detestam até mesmo o pão dos anjos. Salmo 78, 25. O melhor pregador do território não pode pregar com liberdade quando sua mensagem não é desejada ou recebida. O óleo deixa de fluir assim que os receptáculos vazios a serem preenchidos não estão mais disponíveis. Isso frequentemente irá explicar por que os bons pregadores, por vezes, têm liberdade e, em outras vezes, não possuem nenhuma unção. O julgamento cessará o fluxo de óleo através de qualquer pregador. O óleo não fluirá quando estiver congelado. Como tudo começou, a antiga igreja correu bem por um período, tudo desmoronou diante dela. No entanto, no 3º ou 4º século, ela havia se comprometido a fugir da cruz. Ela se vendeu para o diabo, se desviou e caiu na idade das trevas. A igreja perdeu a unção do Espírito Santo, os dons, a vida, o poder, a alegria, tudo. A igreja se tornou um filho pródigo, deixando a casa do pai. E seguiu para alimentar os porcos. O diabo descobriu que não conseguia acabar com a igreja antiga ou matá-la. Para cada uma que ele matava, 2 outras surgiam, assim como os filhos de Israel. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Êxodo 1:12. Os antigos cristãos competiam uns com os outros por uma coroa de martírio. Eles se expunham proposital e descuidadamente por esta recompensa. Alguém certa vez disse que o maior chamado que alguma vez veio para o ser humano foi o chamado para sofrer por uma causa nobre. O céu era real na antiga igreja, muito mais real do que a terra. De fato, ela parecia viver apenas para a próxima era. Esse era o seu anseio, o seu objetivo, ser liberta do presente século mau. Gálatas 1:4. Era o único alívio pelo qual ela ansiava. Esta vida presente, afinal de contas, é o purgatório do verdadeiro santo. É o céu dos pecadores, o seu único céu. E isso é indescritivelmente triste. Mas, glória a Deus, é o nosso único inferno. Estamos no país do inimigo, passando pelo corredor da morte, com adversários em fileiras de todos os lados. Mas estamos apenas de passagem. Sem dúvida, foi o desejo de Deus restaurar a igreja desviada e pródiga imediatamente, quando ela caiu, assim como ele deve ter desejado imediatamente restaurar a raça humana no início, quando ela caiu. Mas ele não pode. A natureza humana e caída é muito fraca. Deus também queria levar os filhos de Israel diretamente de Cades Barneia para Canaã, quando ele os tirou do Egito. Seria apenas uma pequena jornada. Mas eles frustraram seu objetivo e desejo. Eles ofenderam a Deus e limitaram o Santo de Israel. Salmo 78, 41b. Assim como sempre o fizeram. Em consequência, eles pararam de seguir em frente, andando em círculos, e seus corpos caíram no deserto. Hebreus 3:17b. Amados, sempre que paramos de seguir em frente, estamos andando em círculos. Quando o indivíduo para de seguir em frente por Deus, ele começa a andar em círculos, assim como o homem, quando perdido na floresta, para de seguir em frente, em linha reta e começa a andar sem rumo. O mesmo aconteceu com a antiga igreja. Quando ela parou de seguir em frente, começou a andar em círculos e se perdeu na idade das trevas. O diabo descobriu que não conseguia destruí-la ou parar a sua marcha por perseguição e morte. Então ele removeu a cruz, oferecendo-lhe títulos, cargos, honras, salários, lucros de todos os tipos. E a igreja se deixou levar por isso. A igreja não mais precisava olhar para Deus por proteção e apoio. Ela era como todas as outras nações ao seu redor, assim como os filhos de Israel quando rejeitaram a Deus como seu rei. Ver Deuteronômio 17:14. Assim ocorre com o grande corpo da igreja dos dias de hoje.
A história se repete em todos os movimentos por meio da fraqueza e do fracasso humanos. A reforma e a história subsequente. A Idade das Trevas surgiu uma grande hierarquia eclesiástica e romana, a qual na época dominava todo o mundo, tanto na política quanto na religião, e a mesma condição se desenvolveu em todos os movimentos profanos. Um monstro ilegítimo e híbrido surgiu. Essa era a condição da igreja formal nos tempos de Martinho Lutero. No entanto, a semente viva da verdadeira igreja permaneceu enterrada nesse meio, mesmo durante aqueles longos e obscuros séculos. Essa semente agora começou a brotar e germinar. A igreja dentro da igreja. O errante pródigo começou a finalmente cair em si e desejou voltar para casa. A igreja havia alimentado porcos por tempo demais. Por meio do esforço de indivíduos como Hus, Wycliffe, Lutero, Fox, Wesley, Darby, Muller, Moody, Evan Roberts, Wigglesworth e muitos outros, a igreja pródiga esteve voltando para casa. Mas todos os grupos que Deus foi capaz de criar e prover, com uma quantia revigorante do Espírito e da verdade, uma vez perdida, mais cedo ou mais tarde, pararam a uma curta distância do objetivo final. Muito embora eles frequentemente ganhem muito terreno e experimentem bênçãos intensas, todos os grupos pararam de seguir adiante como um corpo e voltaram completamente para o padrão e a realização inicial do Novo Testamento. De novo e de novo, a igreja escalou das profundezas de alguma fortaleza sectária, com seus vários estágios de formalismo e escuridão espiritual, apenas para cair de novo, no período de apenas uma geração, talvez em estados algumas vezes ainda piores. Felizmente, todas as vezes, alguma nova luz e o entendimento da verdade dos caminhos de Deus foram providos, sobre os quais o próximo grupo de avivamento poderia surgir. No entanto, no geral, é o fracasso do ser humano e não de Deus. Todos os grupos chegaram apenas até aí. Certamente, é do desejo de Deus restaurar completamente a antiga igreja ao seu estado e amor inicial de uma vez por todas, assim como com todos os errantes. Pensar de outra maneira é culpar a Deus de pecado, mas a igreja não se atreveria. Um errante não volta para Deus em um instante, ele geralmente enfrenta algum tipo de batalha para voltar, de acordo com a compreensão e a experiência que possui do pecado que cometeu. A igreja inicial possuía grande compreensão e experiência. Se fosse muito fácil ser completamente renovado, seria fácil demais se desviar. Há uma lei natural que é similar a isso. A fé foi dividida. É como um caso de tuberculose em que os tecidos dos pulmões foram destruídos. É difícil lutar contra isso, mesmo sob circunstâncias favoráveis de repouso e clima. Voltar para a campina geralmente significa voltar para a doença. O mesmo serve para o errante restaurado. Ele deve se manter longe da terra da tentação e caminhar ferozmente em obediência. Hoje, podemos olhar para trás e ver os diferentes grupos que, em nome da restauração, Deus tirou da igreja desde a Idade Média. Podemos ver onde eles pararam de seguir em frente com Deus, onde eles começaram a andar em círculos e onde seus corpos caíram no deserto como um todo. Luteranos, anglicanos, congregacionalistas, metodistas, o Exército da Salvação e assim por diante, eles pararam de ser um grupo. Sempre que paramos de seguir em frente, de nos manter na ofensiva por Deus, paramos e morremos como um povo. De fato, um movimento deixa de ser um movimento quando ele para de se mover. Seja no movimento da santidade, no pentecostal ou em qualquer outro, ele pode continuar a se desenvolver tanto em número quanto em riquezas. Mas isso não é necessariamente um sinal de vida e poder com Deus. Todos os movimentos anticristãos podem ter esse tipo de crescimento. Nenhum movimento jamais se recuperou como um corpo após ter vacilado. O movimento de Deus. Não precisamos deixar os movimentos, precisamos simplesmente seguir com Deus. Enquanto o movimento continua, nós nos movemos com ele. Os diferentes movimentos na história da igreja, muito embora sejam parte de sua verdadeira renovação, são apenas fortuitos para Deus. Deus possui um único grande movimento ao qual todos devemos pertencer e que jamais deixou de se mover. Se trata do movimento de Deus, através das eras, para redimir os caídos e o mundo perdido,
e levar adiante aquela grande assembleia lavada com o sangue para o seu eterno propósito. Isso começou quando o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13, 8b. E terminará quando o último santo chegar em casa são e salvo para a glória. Devemos trabalhar pelo reino de Deus como um todo, não por algum partido, organização ou movimento de estimação individual. Essa foi a maldição e o motivo do impedimento do nosso avanço com Deus para a renovação completa em todas as gerações. Adoramos certas doutrinas, padrões partidários e bênçãos, todos apropriados na medida do possível, mas anormais em si mesmos e que são apenas uma pequena parte do todo. A maioria deles foram afirmações errôneas, insensatas e exageradas da verdade, no melhor dos casos. No fim, eles geralmente trouxeram servidão no lugar de bênçãos. Tais sistemas possuem uma comunhão dividida, separando os filhos de Deus e colocando a igreja em submissão aos humanos e suas ideias, padrões, entendimentos e opiniões. Devemos nos manter em movimento. A luz mais clara sobre a verdade e a experiência ainda está por vir. Ainda esperamos pela renovação completa do modelo mostrado no monte, aquele da Igreja Apostólica do Novo Testamento inicial como um todo. O grande erro foi termos parado por revelações sectárias, parciais e anormais. Devemos manter nossos olhos em Deus, não em algum partido. Mantenha-se livre do espírito de partidarismo. Isso é um indicativo de respeito pelas pessoas. Procure apenas por Deus e pelo seu plano como um todo, por sua igreja como um todo. Todos os grupos, com o tempo, repetem a experiência da igreja inicial. Eles se comprometem a fugir da cruz e aceitam cargos, salários, títulos e poder eclesiástico. Uma hierarquia eclesiástica surge, assim como ocorreu na antiga igreja durante o primeiro e o segundo século. A igreja errante ainda está em uma condição anormal. Ela continuará nesse estado até que se torne completamente renovada ao primeiro padrão de cristianismo apostólico do qual ela caiu. Nenhuma experiência ou revelação em sintonia com a renovação gradual foi perfeita em si. Tudo é anormal, tanto em entendimento quanto em experiência, até que o todo perfeito seja realizado e renovado. Precisamos de um reajustamento de todas as nossas doutrinas pela luz plena e clara de Deus na palavra. Todas as experiências passadas devem ser examinadas e redefinidas à luz do todo perfeito. Alguém certa vez afirmou que toda reforma está em seu maior e melhor ponto quando surge, inicialmente. Isso parece ser verdade, mas, ao mesmo tempo, a verdadeira igreja está sempre seguindo em amadurecimento. Eu falo da igreja dentro da igreja, o núcleo na concha, e não do movimento ao seu redor. Assim como o crente individual que segue em frente com Deus gradualmente amadurece, da mesma forma, a igreja dentro da igreja está amadurecendo em direção ao fim da era, quando ela se tornará uma igreja completamente formada. O objetivo não é apenas o padrão perdido pela igreja inicial, mas ir em direção àquilo que ela mesma incentivava, a maturidade e a medida de estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13, King James atualizada. Apostasia e recuperação. Assim como Israel, em Êxodo, a mistura de gente, Êxodo 12:38, a casa exterior de todos os movimentos com a qual eles se preenchem e na qual mais tarde são enterrados, cai na luxúria da carne. Geralmente é possível julgar o progresso desse processo através das coisas que o movimento vem a exigir. Em vez de se deleitar na palavra pura, na oração, na adoração, no amor pelas almas e no zelo pelas boas obras, surgem entretenimento, programas musicais, sensacionalismo e oratória. Essas coisas não têm espaço no cristianismo essencial e verdadeiro, pois são apenas profissionalismo, carne. Ó Deus, nos liberte dos substitutos carnais do Espírito. A maioria dos cultos só consegue se manter viva pelo entretenimento contínuo, pelo evangelismo profissional e por um forte espírito social. E tudo isso é extremamente verdadeiro nos círculos pentecostais, da santidade interdenominacionais, assim como nas denominações mais antigas. Onde está a vida em si para atrair o povo e lhe trazer Deus como no início? Esse não é o Novo Testamento. Isso é anormal, ofensivo e opressivo para o sagrado de Israel em nosso meio.
Todos os movimentos parecem correr o seu curso mais rápido do que o movimento anterior. Assim como o rio Niágara, eles fluem para baixo mais rapidamente conforme se aproximam da queda, no fim do tempo. Esses são os últimos dias de apostasia. A luta se torna mais dura conforme nos elevamos em nossa restauração da queda da igreja inicial. Quando Adão caiu, os poderes satânicos intervieram entre a raça caída e Deus. Deus mudou o local da sua presença entre os humanos da terra para o céu. Quando a igreja caiu, ela perdeu novamente a imagem de Deus que havia, de certa forma, sido restaurada nos dias do Novo Testamento, quando o corpo de crentes se tornou o templo do Espírito Santo. Em um sentido mais profundo do que Adão sabia, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6, 12b, intervieram entre a igreja e Deus novamente. Agora, a igreja pródiga, saindo da idade das trevas, ainda precisava lutar pelo seu caminho de volta por entre esses poderes malignos. Todos os movimentos, conforme seguimos em direção à renovação completa, ainda devem enfrentar uma sequência desses poderes, inteligências perversas e espirituais, e assim lutar ainda mais ferozmente. Cada passo adiante requer necessariamente uma preparação mais profunda e um equipamento espiritual maior para uma quantia de renovação maior. Jamais foi decretado por Deus que a experiência da igreja devesse ser tão longa e demorada na recuperação do padrão normal e da completude. No entanto, sempre buscamos chamar nosso entendimento anormal atual à nossa experiência de normais. Devemos perceber que tudo esteve fora do comum desde a queda da antiga igreja. As experiências, o entendimento, tudo foi parcial, desproporcional e anormal. Nada foi perfeitamente compreendido e todas as diferentes verdades e experiências foram apenas partes de um todo. Não entendemos essas verdades e experiências, assim como nenhuma máquina é própria e claramente compreendida por partes, exceto quando a entendemos por completo. Estivemos recuperando o todo em partes, sem ver o todo. Logo, frequentemente distorcemos e enfatizamos exageradamente a verdade ou a experiência que nosso movimento em particular recuperou. Espero que você tenha compreendido isso, pois é muito importante. A Igreja do Novo Testamento, no livro de Atos, entrou normalmente para a plenitude do Espírito de imediato em sua origem, como, por exemplo, na casa de Cornélio, no 10º capítulo de Atos. As diferentes fases de nossa salvação foram todas vistas da mesma forma que tantas outras partes de um glorioso e regular todo. Mas todos os movimentos variados na restauração, desde os antigos reformistas, pararam quando chegou a sua vez de seguir adiante para a realização completa. Eles estabeleceram seu modelo partidário baseado em uma revelação parcial e anormal, definindo uma parte como um todo. Então, em vaidade humana, todos argumentaram que tinham tudo por completo. Isso é o sectarismo, o que é o equivalente a várias barragens impedindo o povo de Deus de fluir em direção ao vasto oceano da plenitude de Deus. Deus pouco se importa com esses modelos inacabados do ser humano. Seus nomes, seitas ou partidos, slogans ou bandeiras, tudo é apenas uma luz parcial e distorcida, que por fim se torna inimiga da verdade genuína conforme o Senhor marcha em direção à glória. Cada onda eminente do mar em direção à maré deve lutar pelo seu caminho, em meio à última maré retrocedente. Assim ocorre com os diferentes movimentos em direção à restauração final da igreja. O movimento atual retrocedente odeia especialmente e se opõe ao próximo movimento. Como o diabo nos fez de tolos, ó, que possamos perceber isso. Não importa o quão reais ou bons, ou o quão longe eles foram. Esses últimos avivamentos e movimentos foram todos apenas passos vacilantes e incertos em direção ao objetivo final. Vamos seguir em frente. Deus possui apenas uma igreja, seja no céu, onde a sua maior parte está, ou aqui na terra. E ainda há muita terra a ser conquistada antes que possamos descobrir o propósito divino para o qual estamos destinados. Devemos reconhecer todo o corpo de Cristo. Em nossos pensamentos humanos, falhamos em reconhecer a Deus
quando o encontramos. Aqueles que ousam seguir em frente com Deus em direção à restauração completa são denunciados e contestados pelos outros como se fossem do diabo. Isso não foi verdade apenas para Lutero e a Igreja Católica, mas também para Wesley e a Igreja Anglicana, para Booth e a Igreja Metodista, e assim por diante. E permanece verdade nos dias de hoje. No entanto, amados, precisamos enfrentar a verdade. A errante ainda não foi completamente restaurada. O filho pródigo ainda não chegou em casa. Devemos seguir em frente. A chuva de Elias veio de um céu limpo, sem sinal de uma única nuvem para começá-la. Foi resultado exclusivo da fé. Assim ocorreu o derramamento pentecostal em 1906. E esse foi o caso com todos os avivamentos. O avivamento é uma propriedade da fé, não da visão. Não há nada para a visão enxergar em sua natureza caída além da desesperança. O avivamento e a restauração devem surgir de Deus, do céu límpido. Somos terrenos e carnais, mas Deus é espírito. A palavra de Deus é espírito e vida, ver João 6,63. E a fé nessa palavra traz o Deus vivo para a cena indiferentemente das circunstâncias ou das probabilidades externas. Irá Deus visitar o seu povo novamente? Por que não? Tão certamente, quando ele o fez no passado, ele o fará novamente. Os céus de Deus estão repletos de Pentecostes. Ele espera apenas que possamos reivindicá-los. Não precisamos nós de um? Então poderemos tê-lo quando estivermos dispostos a pagar o preço da fé obediente. A igreja não está completamente renovada. Nenhum grupo passado, após ter enfraquecido, teve fé e visão para mover Deus a visitá-los novamente. Se tivessem, eles não teriam se espalhado pelo caminho como movimentos mais ou menos mortos, seus corpos queimando no deserto. Nenhum deles possuía fé futura. Eles pararam a caminho do objetivo. Nenhum deles chegou até o fim. Eles limitaram o Santo de Israel. Salmo 78, 41b. Assim como fazemos nos dias de hoje. Eles não pagaram o preço. Esse foi o problema. Porém, pior que isso, eles se justificaram em seus padrões anormais, contestaram e condenaram outros que de fato desejavam seguir mais a fundo. E eles continuam a fazê-lo. O pecado da alta igreja judaica nos tempos de Deus foi o mesmo. Ela mesma se recusou a seguir em frente e se estabeleceu, em sua condição errante, para se opor a todos que desejavam seguir em frente. Isso implicou a sua ruína e trará o julgamento de Deus sobre todas as denominações, movimentos ou grupos que seguirem seus passos. No entanto, um bando de Gideão está se formando mais uma vez hoje. A fé está aumentando. Outra visita de Deus se aproxima. Apenas o bando de Gideão pode trazê-lo ou recebê-lo. Apenas um bando de oração, consagração e peregrino. Aqueles que pertencem à mistura de gente, Êxodo 12:38, não estarão inclusos, pois eles são muitos e carnais. Não se ungirá com ele, disse o Senhor, sobre o precioso óleo da unção no tabernáculo, a carne do homem, Êxodo 30:32a. Deus geralmente precisa atuar com pequenas e fracas coisas, os pequenos e consagrados grupos. Porque derramarei sobre o sedento os rios sobre a terra seca. Isaías 44:3a. A seca é uma condição que pede por chuva. Em tais momentos, as pessoas clamam por chuva. É um motivo de encorajamento quando temos sede por Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. A chuva de Elias veio após uma terrível seca. A chuva está pronta, amados, quando a queremos e estamos em condições de recebê-la. Precisamos ter o espírito de Caleb e Josué, um espírito diferente da multidão. Eles perseveraram em seguir ao Senhor, Números 32:12b. Logo, eles entraram em Canaã com o próximo grupo para seguir adiante. Eles tiveram sua parte nisso, enquanto a velha multidão morreu no deserto. Nenhum movimento, como um movimento, jamais seguiu todo o caminho para a restauração completa, por motivos que já expliquei. Consequentemente, jamais devemos nos tornar propriedade ou nos limitarmos a um partido ou movimento. Adoramos apenas a Deus. Una-se a Deus em seu grande movimento. Siga em frente. O fim está próximo. Estamos virando a esquina em direção à recuperação completa.
Deus está novamente urgindo suas verdades completas sobre a sua igreja e sobre o mundo em relação a isso. Nesse fim de era, mas o diabo também está urgindo suas afirmações com grande vigor. A quem serviremos? É 100% por Deus ou pelo diabo? Não há território neutro. Estamos agora nos aproximando do incrível clímax dessa guerra mortal entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Cada um deve estar em sua melhor condição para servir ao seu lado escolhido. Uma igreja normal sempre está 100% por Deus. Não deve haver nenhum flerte com o inimigo. A igreja não possui nenhum outro dever além de levar o evangelho para o mundo e reiterar as afirmações de Deus para o seu povo. Todas as suas energias e recursos deveriam ser usados com esse único objetivo em vista. E então virá o fim. Mateus 24:14b. Deus espera por isso. Nada além do zelo e de 100% da congregação da antiga igreja, tanto no trabalho pela salvação das nações, quanto na construção de uma única verdadeira igreja mundial, poderá ou irá satisfazer a Deus. Ele não aceitará substitutos ou acordos com nossas ideias e planos carnais. Deve simplesmente haver um completo abandono para a sua vontade total e o seu grande propósito eterno para os seus filhos. Nada além disso pode limpar nossa consciência e responsabilidade no dia do julgamento. Poderíamos ter feito isso há muito tempo, se tivéssemos decidido fazê-lo. Mas não o fizemos, que não demoremos mais, mas que possamos, de uma vez por todas, seguir em frente e atacar as fortalezas do inimigo, jurando jamais embainhar nossas espadas, até que Jesus venha e todo o território seja nosso. Estamos rapidamente nos aproximando dos dias finais. Estou convencido de que Deus colocará a igreja sobre o fogo para destruir as impurezas. O julgamento começa na casa de Deus, ver 1 Pedro 4,17. E acredite em mim, nada além do que é 100% verdadeiro sobreviverá. Uma salvação teórica não adiantará. Estamos nos aproximando do auge desta era, e nada além da aplicação prática do Evangelho pode ter esperança de sobreviver. Todo o resto será destruído pelo fogo da perseguição mundial. Deus só pode defender os obedientes à sua palavra. Jamais tema, ele terá uma igreja sem mácula nem ruga. Efésios 5:27. Gostaríamos de ter alguma parte nisso? Uma igreja sectária, egoísta e autocentrada não pode sobreviver. A igreja deve retornar ao espírito da antiga igreja de Atos. Ela deve se render a Deus e mergulhar na sua presente verdade. 2 Pedro 1:12b. Neste momento final, ou perecer no fogo da perseguição e em seu próprio sangue, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. Vamos seguir em frente.